Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Ecosistema Podcast, o canal que conecta empreendedores com empreendedores. Você que está chegando aqui agora, né, novo aqui no canal, aqui embaixo tem um botão. Dever de casa. Então faz o dever de casa, se inscreve no canal e depois que você se inscrever, ativa as notificações, que todas as vezes que um episódio novo for pro ar, você vai ser notificado e você vai ter a oportunidade de assistir um super episódio do Ecosistema, tá bom? Então vai lá, faz o dever para não esquecer. No episódio de hoje a gente vai compartilhar a trajetória de uma empreendedora, uma empresária, tá? Do ramo de regularização de imóveis. A gente vai falar aqui da fundadora da rede Ganha Tempo, tá bom? Uma empresa aí com mais de 13 anos de mercado, mais de 20 mil imóveis regularizados, meu amigo. Tem que respeitar, muita estrada. Então é sobre isso, né? Empresa legitimamente baiana. Legitimamente baiana. E eu posso dizer que é uma das melhores do Brasil, cara. Conversando aqui com a fundadora, aqui com a Vanessa, né? A gente teve essa convicção. Só pelos bastidores, velho. Exatamente. Que, inclusive, eu topo a gente botar uma câmera lá nos bastidores, porque a conversa introdutória ali já seria um podcast. Nossa. Então é isso, gente. Você vai ter a oportunidade de conhecer a Vanessa aqui. Então fica aqui com a gente até o final, tá bom? Importantíssimo. E outra coisa importante, né? Compartilha esse episódio. Compartilha esse episódio para uma pessoa que está começando um negócio, né? Novo, pequeno agora. E gostaria de ter aí um pouco mais de incentivo, conhecer como é a jornada empreendedora para que você possa construir um negócio, né, que dure tanto tempo quanto 13 anos. 13 né? anos. A média das empresas do Brasil é 5 anos que fecham, né? A 3 média a da 5, maioria realmente. das empresas. Então, meu amigo, 13 anos tem que respeitar. E importante falar, Menando, é o seguinte: você que está assistindo agora, você ouviu o tema e talvez você fale assim, não é do meu interesse, não vou assistir. Mas, cara, a gente não vai... Ela vai contar um pouco de como é que funciona o trabalho dela, o negócio dela em si, a empresa. Mas, cara, não é sobre isso. É sobre os insights. Exatamente. Mentalidade do empresário, do empreendedor. Então fica aqui, independente de nicho, independente do assunto da empresa, do negócio, do ramo, fica aqui que realmente ela vai trazer sacadas aí que vão transformar seu negócio. E uma sacada paga. Exato. Uma sacada vai pagar essa uma horinha que você vai ficar aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, Vanessa, seja bem-vinda, querida, ao Ecosistema Podcast. Tudo bem? Obrigada, tudo bem, tudo bem. Ótimo, uma honra ter você aqui com a gente, tá? A gente vai conhecer um pouco da sua história e eu quero começar, né, perguntando. Conta aí como é que surgiu, de onde veio a Vanessa, né? Quem é a Vanessa? Conta aí pra nossa audiência. Já nasceu empresária, não nasceu empresária, como é que é? Eu sou Vanessa Muricy, tenho 39 anos, sou baiana, soteropolitana, apaixonada por Salvador. Show. E nasceu... acho que a minha vontade de empresariar, ela nasceu comigo, assim. Acho que na adolescência eu já tinha, era aquela adolescente que vendia na escola, filha de comerciante, meu pai tem comércio, assim, na veia, assim. Meu pai era comerciante de mercado, mercadinho de bairro. Boa. Então, mercadinho de bairro aqui dentro de Salvador. Então, eu vivi isso, de ali de caixa com meu pai, e tá com meu pai nas firmas, na representação. E tinha um outro lado de uma mãe funcionária pública, servidora do INSS, com a vida absolutamente endurecida, com a rotina de um servidor público. E conseguia ali num processo educacional rígido, já me encantar pela vida que meu pai tinha de comércio mesmo, Você tinha sabe? duas opções. Você pode escolher, casa, né? você pode escolher. Tinha duas opções. Você sabe que aquela dureza nunca me encantou. E é o que eu fiz direito, né? Muito, muito sonhado por minha mãe. Inclusive que eu fizesse concurso público e me enveredasse aí pela magistratura, quem sabe, ou por uma carreira na área do concurso público, na área do direito mesmo. E eu muito encantada pelo empresariado e pela venda mesmo. Então, assim, eu fui sócia de meu pai numa empresa de perfuração de poços artesianos, extintor de incêndio. Depois disso, eu comecei com a Ganha Tempo muito nova ainda, né? Na época que eu tenho 39 anos, então quando a Ganha Tempo surgiu, 13 anos, vamos fazer a conta aí. Caramba, você tinha 22? Não. Não, 26 ou foi 27? Eu tinha 26 anos para 26, 27 anos 27, quando 27. eu fundei e era mãe ao mesmo tempo, né? Eu tive Caramba. um filho que nasceu quando eu tinha 27 anos. Então, Literalmente 2 filhos. eu tive 2 filhos que nasceram juntos, mas, assim, eu acho que
somou a vontade de empresariar a vontade, ao propósito de fazer algo que eu entendesse que fosse mais significativo para a humanidade, assim. Boa. Eu entendo que se o negócio ele caminha junto com a entrega de algo que mude a vida de alguém, você tem 2 ganhos. Você tem o ganho financeiro e você tem o ganho social, o ganho moral e o ganho de crescimento. Então, assim, a Ganha Tempo, ela me entregava muito isso. Era muito satisfatório a entrega. Então, eu acho que aquilo me dava propósito todos os dias. Mas o empresariado, ele sempre teve muito correndo aqui na veia. O que a Ganha Tempo me trouxe foi unir isso a propósito de vida. Perfeito. Cara, que bom, né? Que você encontrou Caramba. o propósito aí no seu negócio, né? Sim. E é muito mais fácil o caminho, né? Quando você faz isso. Sim. E quem diria, né? Uma empresa de regularização de imóveis com propósito. Como é que você associa o propósito a isso? Então, Só pra galera entender aí. Hoje Pode você... puxar o seu microfone só um pouco. Aí. Hoje você entende que você está num estado onde tem uma desigualdade social enorme, onde tem uma população que... nosso crescimento urbanístico, eu posso falar da cidade de Salvador especificamente, mas esse cenário ele se aplicaria para qualquer outra cidade do interior da Bahia que eu falasse. Então, assim, a gente tem um crescimento urbanístico desordenado. Então, você tem a irregularidade no contexto histórico, principalmente nordestino, ele é muito grande. Então, hoje a gente trabalha com um projeto de REURB. Então, eu trabalho para populações carentes também. Sim. É um dos nossos nichos. E a REURB, ela entrega títulos de regularização fundiárias para a população carente. Então, quando você faz isso, você, de fato, você entrega dignidade para aquela população. Porque a regularização, ela não entrega apenas o título da escritura da casa. Ela entrega um projeto de reurbanização daquela localização. Caramba, Então, ela nossa. entrega dignidade, de fato, para aquela região. Então, é enriquecedor, de fato. Com certeza. Hoje, nós trabalhamos com comunidades também carentes. Mas lá atrás, quando eu comecei, o meu primeiro escritório foi na rótula da feirinha de Cajazeiras 10. Caramba. Então, quando de fato Boa. ali era uma feira, Realmente. do lado de um material de construção chamado fazendão. Então, assim, a origem da empresa, ela veio muito desse nascedouro mesmo, desse nascedouro de comunidade, Sim. de entregar a regularização de imóveis voltada para a comunidade. Na Maravilha. época, então, assim, isso veio com a identidade da Ganha Tempo. Quando Pô, você que perguntou show, sobre cara. Que propósito, show. eu pensei que ela ia falar assim, não, que eu perdi um imóvel, fui expulsa da minha casa quando era... Não, maravilha, cara. Pô, eu realmente. não tinha um histórico negativo pessoal, Aham, assim, pra entendi. falar, não. Mas foi empático mesmo, assim. Foi. Não, total. foi- Propósito humanitário mesmo, cara. Você veio de Cajazeiras? Não vim, você acredita? Eu morava no Imbuí. Olha só E que você loucura. abriu a sede da empresa lá? Me explica aí como é que foi isso, só pra eu entender. Como é que você foi parar, saiu do Embu e foi parar em Cajazeiras? Então, antes mesmo de Cajazeiras, o primeiro escritório eu havia aberto num shoppingzinho em Lauro de Freitas chamado Passeio. Passei assim. conheço. Que era um shopping que tinha um saque embaixo. Porque o saque que fica hoje naquele shopping novo, né, de Lauro de No Freitas, ele ficava no Passeio, ficava na parte de baixo do Passeio. E aí eu falei, nossa, aqui vai funcionar muito porque tem um saque embaixo. Só que não funcionava bem. Por quê? Porque o saque era no estacionamento, as pessoas entravam e saíam pelo estacionamento. Não circulavam pelo shopping. Então, eu montei um escritório maravilhoso e vazio permanecia. E aí, um dia, no absoluto desespero, né? Eu saí, chovia muito, assim, na época. Eu acho que eu posso contar essa parte aqui, ela não é muito legal, não, mas Pode, não é pode mais meu contar. marido, mas na época o meu ex-marido havia investido capital naquilo. Uhum. E assim, eu falava assim, nossa, eu tenho que fazer isso aqui acontecer, porque eu fiz ele acreditar que isso aqui daria certo. Não dava. Primeiro mês, as Caramba. contas bateu na porta. Cadê dinheiro para pagar? Não tinha. Segundo mês, a mesma coisa. E aí você vai tirando o seu Tá se identificando? Calma. capital inicial lá e você acredita, porque quando você sonha, e principalmente quando o primeiro sonho de empresa, você fala assim, nossa, eu vou montar um escritório no shopping, você pensa na sua roupa, você pensa na identidade visual do negócio, você pensa em tudo, você acredita que a sua estratégia ela é funcional, porque está do lado de um saque, só que você não conta com as variáveis não vistas. Por exemplo, eu estava do lado de um saque, mas o saque não era passagem. Não necessariamente as pessoas iriam subir interessadas no meu produto, porque não é um produto de interesse imediato. Então, assim, tinham muitas variáveis.
E aí, eu, com desespero, as contas batiam e eu mantinha, porque tem o ego também, Sim. que você fala, eu O não ego vou... é um pouquinho de ego, mas eu acho que também tem a questão da esperança, né? Tem Não é esperança. só ego, né? Mas tem uma hora que você fala assim, rapaz, a coisa A esperança já foi embora e você ainda... Nesse A caso... água tá subindo. A esperança é a última que Não, morre, nesse ela caso já é o ego. morreu. Nesse caso é o ego que é o último que morre. Então, nesse caso, é o ego, não é a esperança. É, Vamos porque- ressignificar essa Porque, frase aí, assim, tá? a água tá Essa subindo fala. e tá na hora de você fechar É. e falar assim, rapaz, isso aqui logicamente não vai dar certo. Só que na época, eu também vendia segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, porque os cartórios, eles não eram privatizados. E eu fazia uma espécie de serviço de despachante. Você vai no saque tirar o RG e sua certidão deu problema. Você mora em outra cidade, em outro estado e não tem como tirar. Então, assim, era uma demanda pequena. Vamos imaginar que meu custo fixo era R$10.000. Eu tinha todo mês 1.000 oriundo dessas certidões. Faltava 9 Uhum. para pagar todas as... Eu não tô Sim. falando do lucro. Eu tô Sim, falando você de tô pagar entendendo o custo. tudo. Aí eu fazia assim, meu Deus, mas Salvador tem quantos saques? Um dia chovendo, desespero vindo. É E nessa hora que a As cabeça ideias vêm, começa Aí a eu perguntei, pensar Salvador fora, tem sair da quantos caixa, né? saques? A mente. Salvador tem o saque de Cajazeiras, o saque de Pau da Lima, o saque de Piripiri, o saque do shopping Salvador, do Barra. Falei, poxa, e se eu tivesse uma unidade do lado de cada show? Mas mulher maluca, como é que você vai ter? Você não tá pagando nenhum. Vai suprir o custo de todas como? Aí eu falei assim, não, mas eu posso ter um parceiro. Alguém que tem um negócio lá próximo. Uhum. E aí ele vira meu parceiro. Aí o que é que eu fiz? Fui pro saque de Cajazeiras. O saque de Cajazeiras, não sei se vocês conhecem, fica na Estrada Era Velha do lotado, hein? aeroporto. Mas não tem nada perto. Não tem nada próximo, não tem uma lan house. Não tinha, né? Hoje eu não sei. Não tinha uma lan house próxima, não tinha nada. Aí eu fui andando, aí cheguei naquela avenida principal de Cajazeiras, que é cheia de movimento, de camelô e tal. E aí bati numa primeira loja. Falei, meu Deus, onde é que tira Xerox? O pessoal falou, não, quem vem aqui no saque tira Xerox lá em casa. Quando eu vi, era um sexy shop. Lá na Fazenda Grande 2. Era um sexy shop, acredita? É quando eu Caramba. quando eu vi o sexy shop, eu falei, meu Deus, como é que eu boto isso no sexy shop? Vai perder. Assim, não se comunica muito, né? Sim. Aí fui na rótula. Quando eu cheguei na A rótula, ideia flopou. tinha um negócio assim, empréstimo consignado. Era uma loja de empréstimo consignado na rótula. Aí eu bati na loja. Falei, olha, eu tenho uma empresa, trabalha com segunda via de certidões. E aí, você quer ser minha parceira? Ela falou, louca, isso não existe. Falei, ó, meu escritório é em Lauro, vai lá e visita, que você vai conhecer. Eu tenho uma estrutura, isso aqui é real e tal. E aí, o que eu fiz? Eu programei em Excel. Como que fazia? Tinha uma tabela de preço e tinha um formulário em Excel. Ela preenchia o formulário de lá, mandava para mim. Eu mandava um boleto. A pessoa pagava o boleto. E aí eu ia no saque e botava uma panfletista na frente do saque. Segunda via de certidão, deu problema aqui, ó, vai lá que você tira. Sim. Só que eu fiz isso em todos os saques de Salvador. Caramba. Eu tinha um desse do lado do saque de Pau da Lima, do lado do saque de Cajazeiras, do lado do saque de Paripe. Eram lan houses normalmente, ou Sim, lojas de empréstimo sim. consignado, porque tinha aquela estrutura mínima necessária perfeito. para viabilizar Balcão ali, isso. computador, assim. Pronto. Aí eu precisava. Aí Cajazeiras começou a crescer, me dar muita demanda. Aí o que aconteceu? Me mudei para Cajazeiras. Lauro de Freitas, que não me dava muita demanda, deixou de existir. Eu fui para Cajazeiras e fui mantendo todos os demais. Pronto. Agora eu vou começar a fazer feirão de regularização de imóveis. Montei uma estrutura na rótula da Caramba, feirinha que massa. e comecei a fazer feirão, porque Cajazeiras tinha uma demanda de imóveis irregulares muito grande, na época oriundo da Urbis, que foi uma empresa que Sim, construiu sim. quase todos aqueles prédios dali, enfim. Na verdade, vários bairros aqui, Vários né? Foi a bairros. UBS, se eu não Foi me engano, tem Mussurunga, Dorum Cajazeiras, aí também. Dorum, ali o Marbac, ali no Imbuí, vários. E aí eu peguei isso aí e comecei a fazer. Vamos começar a fazer aqui. E nós montávamos estrutura mesmo, feirão de regularização de imóveis. O que aconteceu? Eu comecei a crescer, ficar mais demandada, saí de lá e abri meu primeiro escritório no Itaigara. E fiquei no Pituba Park Center. Sim. E aí eu tinha esses pontos em Salvador. E aí abri o primeiro ponto no Salvador Shopping. Na época eu tinha uma parceria com o Jornal à Tarde. Eu não sei se vocês se lembram, o Jornal à Tarde ele tinha um stand quase na frente do saque. Não lembro. Não sei se vocês se lembram. Tinha uma lan house e tinha um Jornal à Tarde ali quase em frente onde é a Magazine Luiza. E aí eu montei, eu fiz um contrato com o Jornal à Tarde e tinha parceria no Jornal à Tarde, nos balcões. Onde é que tinha balcão do Jornal à Tarde? No Shopping da Bahia, que era Iguatemi, Sim. Uhum. na Alameda de Serviço,
no Salvador Shopping e no Shopping Barra. Sempre próximos de saques. Por quê? Boa. Porque a pessoa tinha um problema com a segunda via da certidão, ia lá e tirava. E eu também vendia regularização de imóveis. Na época, tirar uma segunda via de certidão não era tão simples. Principalmente Sim. quando era em outro estado, ou Sim, quando era em outra não era cidade. mesmo. E aí a gente viabilizava. A gente entrava em contato com o cartório, recebia isso via correio e Caramba. entregava para o cliente. Que logística, hein? Era uma logística da... E aí a regularização de imóveis começou. Vamos trabalhar com feirão, fizemos o feirão em Cajazeiras. Depois fizemos o feirão no Uruguai. Foi o segundo feirão de regularização de imóveis. Voltamos, vamos testar franquear. Vamos tornar um ponto desses, uma franquia. Vamos ver como é que De funciona. regularização de imóvel agora. Uma franquia, era tudo. Geral, sim. A gente vendia segunda via de certidão, vendia regularização de Boa. imóvel. Na época, os cartórios não eram privatizados. As coisas, o serviço de despachante era muito funcional. Só que o despachante, ele era muito mal visto no mercado. Era como se você tivesse um despachante que tivesse credibilidade, que tivesse um escritório, uma sede, uma Exato. estrutura. E aí começamos a montar, fizemos um teste piloto. Vamos tornar um desses pontos de atendimento uma franquia e ver como é que funciona. E aí fomos estudar a lei de franquia, fazer COF, criar todos os procedimentos operacionais padrão, desenhar Exato. como é que faz Todos cada os serviço. processos. Vamos vender franquia. Para onde foi a primeira Caramba. franquia vendida? Cajazeiras. Rio de Janeiro. Caramba. E como é que foi isso? Como é que você sabe de Cajazeira pro Rio de Janeiro? Me conta aí. Eu já estava com o escritório no Pitubá Pac Center, já tinha esses pontos todos em Salvador nessa Tava ali fase. observando lá do Rio de Janeiro. Não, eu comecei a divulgar a venda de franquia. Entendi. E aí quem entrou em contato comigo foi o pessoal do... E essa divulgação na época era no jornal. Não, a divulgação, a gente já tinha um site E na era que época, ano isso em 2015. Sim, sim. Isso em 2015. Tá. 2015 a gente já tinha um site, eu já tinha desenvolvido um sistema com o desenvolvedor, Boa. um sistema próprio. Tudo aquilo que nós tínhamos em Excel virou sistema. Sistema, massa. Esse sistema foi desenvolvido onde a gente tinha tabela de preço. A gente fazia pesquisa de tabela do tribunal de todo o Brasil. Depois a gente fazia uma coisa chamada markup, Sim, onde a gente sim. pegava o valor da tabela do tribunal, incluía com os custos operacionais, colocava o lucro e gerava o valor final da gente. E junto com isso a gente criou POP, Procedimento Operacional Padrão de cada serviço. Caramba, top. Caramba. Que era o passo a passo de como executar cada serviço. Pra franquear. Massa pra franquear. Sabe onde ela aprendeu tudo isso? No mercadinho, pô. É, no mercadinho. Pior que não Não foi no é? mercadinho. Você acredita? Você sabe onde é que eu aprendi tudo Ah, isso? Com certeza Esses não. detalhes. Não foi, gente. Foi uma fase que eu não contei. Eu, antes de tudo isso, fui pra indústria e fiquei algum tempo na Ford, na Oxiteno, em grandes sim, indústrias sim. na minha vida. E lá tudo E é na processo. indústria tinha, Pra tinha tudo. procedimento operacional padrão para tudo. Tudo. Então, o modelo da indústria, que era aquele Caramba, modelo de massa. procedimento operacional padrão, eu construí para um negócio. Boa. Perfeito. Porque no mercadinho era tudo muito informal. A indústria, ela me trouxe uma formalidade Show, que era show, importante show, para Com mim. certeza, cara. E aí eu acho Formou a base pra você conseguir pensar isso lá. E foi ela que me deu esse modelo de vou estruturar aqui. Vou entender como é que outras franquias funcionam. Vou entender o que é que não deu certo em outras. E aí penetrei, mergulhei, fui para São Paulo, voltei. Fui entender o que é que dava, o que é que não dava. Fui conhecer a BF Franquia. Fui entender esse mercado. Boa. Então, noção, quem escreveu a COF toda fui eu. Caramba. Eu não tinha uma consultoria contratada para construir a COF, né? Que é a Circular de Oferta de Franquia, Sim. que é o documento base para venda de franquia, junto com todos os manuais na época. A lei de franquia, ela tem um passo a passo, seguindo passo a passo. Caramba, você não contratou uma consultoria, nada. Você Nada. sentou e fez Tem tudo. que respeitar essa aí. Horas e horas e horas. É sangue no olho. Empreendedora, pô. mesmo. Essa daí é executora raiz. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então, assim, era... E a hora que você dormia era quando? Não, Red Bull não funcionava mais. Esqueça isso. Porque, cara, escrever tudo. Já não funcionava mais. Mas era muito legal Sim. quando estava tudo pronto. Na época, eu tinha uma menina que era meu braçaço, assim, que era a Ingrid. E essa menina hoje tá na Marinha, seguiu outros universos pra vida dela, assim. Mas ela era uma menina muito perfeccionista em tudo que ela fazia. E ela achava que tava tudo mal feito, tava tudo excelente. Até porque eu olho aquele material daquela época, assim, e falo assim, poxa, era legal. Né? Vamos ser, assim... Vamos dar César o que é de César. não vamos... Porque, assim, poxa, a gente veio do nada e construiu Fez isso muita aqui... coisa, né? com Do muito zero. sangue no olho, com muita vontade de fazer. E aí fomos pra... Nossa, já tem um tempão aqui.
Fui olhar ali pro tempo, agora eu tomei até um susto. E aí fomos pra... Deixa eu recobrar aqui minha ideia. A gente tava voltando no ponto que você foi parar no Rio de Janeiro. Aí eu falei, gente, vamos... O primeiro interessado, ele era daqui da Bahia. Ele falou assim, mas eu quero montar uma franquia no Rio de Janeiro. Ah, legal. Aí Era eu daqui, mas queria montar lá. queria Show. montar lá. Aí eu quê? falei, gente, no Rio de Janeiro, vamos embora pro Rio de Janeiro. E aí fomos montar no mesmo esquema que nós montávamos aqui, um escritório sede e vários pontos de atendimento. Caramba, massa. Vários pontos próximos. Lá no Rio não era... Tava validado já, né? O modelo de negócio. Não era saque. No Rio era poupa-tempo. Ganha tempo. No Rio era poupa-tempo, o nome desses Dos saques saques. daqui que a gente tem aqui na Bahia. Ou Detrans, que lá que tira essas segundas vias das certidões e tudo e tal. O escritório era na sede do Rio e nós montamos vários pontos de atendimento em vários lugares do Rio de Janeiro. O que é que eu descobri? Tudo aquilo que eu entendia na Bahia, no Rio de Janeiro eu não entendia nada. Caramba. Porque diferente. apesar da lei de registros públicos ela ser federal, cada estado tem um código de normas. E o código de normas é o que permeia o procedimento como aqueles processos vão acontecer. Portanto, os POPs da Bahia só serviam para Bahia. Vai estudar de novo, vai perder noite de novo. Menina. Para o Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro. Caramba. São outros procedimentos operacionais padrão. Então, assim, enquanto eu vendia franquia no Rio de Janeiro, eu estava vendendo na Bahia também. Não parava de vender, não. Eu estava implantando franquia no Rio de Janeiro, saía do Rio de Janeiro, pegava um avião e ia parar em Trancoso, porque eu tinha vendido uma franquia em Trancoso. Caramba. Saía de Trancoso, tinha vendido uma franquia em São Felipe. Tinha vendido uma franquia em Santo Amaro da E o que você Purificação. tava fazendo pra vender tanta franquia assim? Nada, você acredita? Fazia pouquíssimo. Porque o que aconteceu na Caramba. época? Não tinha ferramenta de Era o boca a divulgação. boca? Era o boca a boca. Não tinha empresa de marketing, não tinha nada disso. Que era o Oceano Azul, né, cara? Não A tinha. pessoa O olhava número do negócio devia ser bom, não é possível. Não tinha nada disso. E assim, eu vendia microfranquia, era muito barato na época. Tipo assim, eu vendia Sim. franquia grande e microfranquia. Era 15 mil reais pra uma microfranquia. O cara comprava uma... Apesar de que é 15 mil reais em 2015, Exato. não era 15 mil reais hoje, né? Tem uma... Mas o mercado era promissor. Tinha oportunidade. 2016, aí a gente foi... O que aconteceu? A gente vendeu muita franquia não funcionava. Aí a gente vendeu franquia em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco. Por quê? Porque não basta você vender. Nem todo mundo nasceu para empresariar. Exatamente. Isso é um fato. É. Isso é um fato. E é um fato que eu conheci na prática. Não adianta você conhecer a legalidade do processo de franquia. Não adianta você dar treinamento para o cara se tornar franqueado. Entregar o modelo de negócio pronto. Não adianta. Não é empreendedor, não vai, né? Não adianta. Existem pessoas que não têm perfil empreendedor. Elas têm perfil Realmente. operacional. E não adianta ela... E assim, a franquia ela tem um outro risco No máximo, ela vai ser um sócio. Né? operacional. Exato. Sócio bastidor. Só que quando você vende uma franquia, quem está comprando o sucesso. Exato. Não está comprando um negócio. Verdade. Ela está comprando o sucesso. E ela não está preocupada falou com o tudo. perfil dela. Ela quer o sucesso. Realmente. Você me vendeu uma franquia, você me vendeu o sucesso. Eu não quero saber. E aí, quando você vai falar para a pessoa, cara, você comprou um negócio, mas não é um investimento. É pra trabalhar. É um negócio. O investimento é um negócio que você bota dinheiro e ele acontece. Negócio é outra coisa. Negócio Você tem que suar, trabalhar para fazer ele acontecer. Só que quando você fala isso... Tá aqui o padrão pra você não ter que criar isso do zero, mas você vai ter que trabalhar pra fazer ele performar. Só que assim, isso tem que ser uma habilidade da franqueadora de identificar perfil. Sim. Porque a franqueadora não pode simplesmente vender o negócio vender, para quem tem o exato. recurso de comprar. Exato. E isso tem que ser, talvez mais da franqueadora de fazer esse filtro, porque é a marca dela que está em jogo. É muito mais do que do interessado a ser franqueado. Porque o interessado a ser franqueado, muitas vezes a pessoa tem um sonho do negócio, tem um sonho do empresariado. Mas ele não consegue reconhecer todos os desafios que é. E é desafiador. É muito desafiador. Porque você não abre um negócio e você fala assim, nossa, agora minha fila está na porta. Não. Você tem que fazer parceria, você tem que sair todos os dias, você tem que fazer com que sua marca aconteça, porque você não está vendendo Coca-Cola. Eu não preciso dizer que Coca-Cola é refrigerante. Exato. Né? Mas eu tenho que dizer o que ganhar tempo faz. Porque a marca não está consolidada. Então, eu sempre falava assim, eu estou vendendo uma marca que é know-how. Porque a marca não fala o que ela faz. Isso O aí. know-how é quem Isso diz. aí. Quando a marca está consolidada, eu não tenho que te dizer que a McDonald's é uma lanchonete. Exato. Eu vou a McDonald's.
Total. Então, eu tenho um negócio que eu entrego know-how, mas eu não te entrego ainda uma marca construída a ponto de já ver o entendimento do que é. Então, Isso aí. é você quem tem que construir dentro da sua região. Só que isso, no sonho, na ilusão do negócio, isso não era o ideal. E aí fomos, uma vida de qualidade de vida zero, minha, né, Vanessa? Caramba, velho. Tô aqui. Sobe e desce retado. Era muito... Eu tenho um braço direito, que eu sou muito grata, assim, que é Célia, que tá comigo há 12 anos, exatamente, assim, que é a pessoa que cria meu filho junto comigo, assim, é meu braço direito da minha casa. E se não fosse Célia, eu não teria capacidade de caminhar tanto, porque eu sabia que a minha casa estava absolutamente segura e o meu filho estava absolutamente seguro por ela. Caramba, que é extremamente importante. Importantíssima, porque a Ganha Tempo só existe muito porque eu tive uma Por conta disso, né? uma Também, estrutura de estar com o meu maior bem, que é João Vitor, absolutamente seguro. Uhum. Eu sabia que a vida dele estaria estruturada para que eu pudesse me aventurar, Perfeito. para construir uma vida melhor para o meu projeto, que era Ganha Tempo, e para ele. Porque para mim, família é base, se eu não tiver ela, não tem... Com certeza. A vida me desequilibra. Se aquilo ali não tiver... Equilibrado. Aquilo não tiver seguro, aquilo não tiver equilibrado, sabe? A minha base ali, a minha estrutura precisava estar. E graças a ela eu consegui fazer esses caminhos todos. Pronto, estávamos com franquias. Estávamos Quantas com... franquias nessa época? Nossa, não... Pelo que ela tá falando aí, 500 e... Não chegamos... Eu acho que a gente ultrapassou 50 franquias. Caramba, em quanto tempo? Rapaz, foi muito rápido, porque assim, nós começamos a franquear em 2016. Franqueamos até 2019. Caramba. Nós franqueamos por 3 anos. E a cada estado novo era um desafio novo. Minas Gerais era um desafio novo. Era uma estrutura nova. Regimes diferentes. Assim, eu tive muita sorte na minha trajetória. Aí, empreendedor que você queria ouvir aí. Eu ó, tive. Ela teve muita sorte. Exatamente. Você quer ter essa sorte que ela teve? Desde tudo que ela tá contando, essa é a sorte que ela teve, pô. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Eu acho que tudo é como você enxerga. Exato. Também. Porque assim, ó, eu poderia lhe contar a minha história como de alguém que sofreu muito. Sim. Exato. Mas eu não consigo Você perceber curtiu o dessa processo. forma. Eu acho que eu fui uma vitoriosa em todas as etapas, inclusive nos desafios. É aquela, você é a história que você conta da sua história, né? Então você poderia contar de duas formas completamente diferentes. Até nas noites de E você choro, escolhe como você quer contar ela. terminávamos sorrindo. Todas as noites. Em nossos últimos momentos de franquear, Marília tá ali me filmando e ela lembra disso, Valesca também. Eu nem gosto de falar disso, que eu me emociono. A gente viveu uma história que foi uma história, assim, muito triste. Foi um capítulo muito triste, assim, da história da Ganha Tempo. E as meninas estão aqui, elas são minhas sócias, né? Eu sou fundadora da Ganha Tempo, mas eu não sou sozinha na Ganha Tempo. A Ganha Tempo, ela tem uma história de feminilidade. Maravilha. Então, assim, nós somos 3 mulheres, nós somos sócias, nós estamos juntas, caminhamos juntas todos os dias de mãos dadas. E isso, pra mim, é muito importante, porque eu acredito que sozinha ninguém chega em lugar nenhum. Perfeito. Então, Nós assim, acreditamos na mesma coisa. Marília- Ninguém constrói nada grandioso sozinho. Ninguém. A gente precisa multiplicar, a gente precisa agregar e a gente vai mais distante dessa Isso aí. forma. Quando nós... um dos desafios foi quando a gente chegou a ficar quebrado. Quebrado porque, assim, quando você entra nesses loops, você não consegue perceber. Você ganha e gasta, ganha e gasta, ganha e Sim. gasta, ganha e gasta. Você tem rotatividade financeira, mas você não tem dinheiro. E entra, tem que sair, né? Você nunca tem dinheiro, você não consegue... Porque você não tem tempo para racionalizar. Por quê? Porque você não é estratégico. Você não tem estratégico no negócio. Quando você tá É operacional full time. No olho ali, do né? furacão. Você operacionaliza o comercial, você Exato. operacionaliza o marketing, você operacionaliza tudo e você não consegue perceber. Vieram as meninas para... Nós estamos juntas há muitos anos nessa trajetória do empresariado. 8, 10 anos. Minha equipe é uma equipe que seguiu a vida conosco. Caramba, que bacana. Eu falo que lá ninguém sai, a gente agrega. E quem sai vira amigo ou parceiro. Ninguém sai chateado, assim. Sim. Nós não temos Importante. esse histórico, assim. É um histórico de a gente estar junto como família ali, porque a gente passa mais tempo do nosso dia ali. Cultura. Então, além da gente passar mais tempo do nosso dia ali, eu preciso criar propósitos. As minhas sócias, elas precisam ter propósitos grandiosos
Nós precisamos ter propósitos individuais grandiosos juntas. Porque senão a coisa não funciona. Isso aí. Então vamos sonhar juntas, vamos sonhar no que você quer. Eu sonho com a filha da minha sócia. Então é um sonho meio. Eu falo, vá fazer menino, que a gente precisa ter essa estrutura aqui para você ter filho. Onde é que você quer? Graças a Deus, hoje nós já alcançamos muito. Todas nós já temos o que sonhamos. Que maravilha. Cara. E assim, fruto dá ganha-tempo. E assim, eu tenho muito que eu já sonhei, mas hoje eu já sonho muito mais. Uhum. Mas assim, tudo aquilo que eu sonhei, eu conquistei. Então assim, é muito bom saber disso, olhar e falar assim, eu conquistei muito do que eu queria, mas eu quero muito mais. Nada resiste ao trabalho, né? Maravilha. E lembrando que a história começou a gente falando dela, de um negócio que tinha um custo de 10 mil reais, né? E que ela conseguia faturar 1.000 e dever 9 todos os meses, né? E foi no desafio ali, realmente, que ela entendeu, conseguiu encontrar uma solução para o negócio dele. Então, foi até bom, né? O ego aí não ter deixado... A esperança foi, né? O ego ficou e foi até bom, né? Porque, enfim, você entendeu aí a jornada... E um exemplo para você, talvez você esteja passando por isso, talvez você esteja começando o seu negócio cheio de desafio. Então pega essa lição aí, tá? Se a esperança morrer, deixa o ego aí por enquanto. Agora sim, né? Vai atrás. Tá? Vai atrás, não morre parado, né? Não deixa o ego morrer aí também parado. Não, aí você tem que tirar da carne, né? Todos os dias, assim, você tem que estar ali, com muita segurança. E eu sempre falo assim, hoje... se você não acredita muito em você e se você não se predispõe a entregar o melhor todos os dias, porque você só vai acreditar se você entregar. Com certeza. Senão você vai se enganar. E quando você se engana, a mentira ela é clara. Você não consegue fingir aquilo, sabe? Assim, E quando você se predispõe a entregar o melhor, você fala de si próprio com muita verdade. É isso aí. Né? E aí ninguém é melhor do que você, não. Boa. Você está absolutamente convencido disso. Verdade. E aí, quando você está convencido disso, acabou. Você fala, olha... Eu falo para as meninas sempre, eu falo, ninguém é melhor do que nós. Sabe por quê? Porque a gente trabalha até meia-noite, a gente trabalha até 1h da manhã, se a gente tiver que entregar. O nosso nível de comprometimento com a entrega é o que nos torna melhor todos os dias. Maravilha. E assim, não é a preocupação com... O dinheiro é consequência. Perfeito. Mas a preocupação é com a entrega. A preocupação é falar, a gente vai fazer bem feito aqui. E o que nós tivermos que fazer para fazer bem feito, a gente vai fazer. Mas eu também aprendi que nem tudo sai bem feito se a gente abraça sozinho. Tá. Conta mais, porque geralmente a gente quer fazer tudo sozinho pra sair porque bem acredita feito. Que a gente é que faz o certo, né? Conta mais sobre isso aí. Isso aí é outra parte do aprendizado de quem começou como eu. Tendo que fazer sozinho. Chega um momento que você não tem mais que fazer sozinho. Você pode sim terceirizar. E talvez a terceirização saia melhor do que aquilo que você fez. Você tava... Era você sozinha? Não, eu tinha equipe. Na época da franquia, eu tinha minha equipe. Sim. A equipe, boa parte da equipe continua hoje, inclusive. Tá. Mas eu já tinha essa equipe. Na época, nós não éramos sócias, né? Eu era a única ali à frente. As meninas se tornaram sócias. Você vendeu um sonho para ela de sociedade quando você contratou ou você simplesmente contratou? Simplesmente contratei. E elas mostraram o valor, massa. Assim, eu falo que quem rói a carne, quem rói o osso come a carne, né? Vanessa, vira só um pouquinho o microfone. Quem... Do outro lado. Não, do outro lado. Assim? Aí, pronto. Quem come farinha seca tem que comer picanha também, né? Tem que. Tem, com certeza. Então, assim, as meninas, elas comeram farinha seca junto comigo. Então, assim, nós enfrentamos ossos juntos que poucos enfrentariam. Então, e acreditaram num sonho que era meu. Falaram, a gente vai abraçar você aqui. E não tinha promessa de sociedade, não. Que massa. Né? Mas já tinham cabeça de donas. Já tinham cabeça de donas. Vamos fazer.
Não havia assim, se você ficar aqui, você vai se tornar sócia do negócio, quando o negócio crescer. Não. Tinha assim, quando a gente crescer, a gente vai crescer junto. Mas não tinha um modelo estruturado. Tinha uma confiança, porque eu acho que eu sempre fui muito verdade. Aquilo que eu me comprometo, eu vou entregar. Então, não tenha dúvida. Perfeito. Então, assim, não existe meio termo. Tava na cultura já. Já se tinha esse entendimento. Então, assim, o acordado é o que vai ser cumprido. Não vai ser mais ou menos. Vai ser exatamente isso aqui. Massa. E aí seguimos nesse propósito. E aí quando a chavinha virou, vamos pra cá. Porque a gente roeu o osso, a gente comeu farinha seca. Agora a gente vai comer picanha junta também. Maravilha. Tá emocionada. É isso mesmo. Bom demais. É Isso é bom, né? É porque bom, né? foram conquistas muito significativas para nós. Uhum. E, assim, eu fico muito feliz, assim, quando a gente se frequenta. Nós fazemos uma festa junina todo ano, que é uma festa muito legal. E é uma festa que agrega, assim, os amigos, os parceiros, as nossas famílias. E nós integramos as famílias no nosso grupo, assim, de trabalho. Hoje a gente tem um time maior. Nosso time já foi maior quando era franquia. Aí eu vou chegar em 2019, que a gente parou de franquear. Sim, eu queria entender isso. E regrediu e deu um passo para trás. E eu queria saber também como é que foi sua experiência com a franquia, né? Como é que foi sua experiência de franquear? O que é que você aprendeu aí? Se você fosse fazer hoje, o que é que você faria de diferente? Eu acho que eu aprendi muito sobre perfil empreendedor, sabe? Eu acho que essa coisa do empreendedorismo, ele tem perfil mesmo. Não é só desejo, né? Não é só desejo. E negócio não é sonho. É uma realidade. Trabalho. Não é romance. Negócio não é romance, pô. Não é uma Negócio não é romance, não é sonho. Negócio é trabalho. É trabalho. Trabalho. O sonho é o sonho, mas negócio só é na trabalho. padaria. Você vai usar o negócio para realizar seu sonho, né? Agora, assim, é muito legal, assim, eu falei assim, só na padaria, mas não é verdade. Porque, assim, quando eu sempre acreditei que você sonha e, de alguma forma, você realiza. Não, com certeza. É como se nisso. Assim, eu fazia uma coisa chamada, as pessoas hoje chamam de cocriação, né? Isso. Sim. Eu chamava isso de sonho. Era o jeito que eu chamava, assim. Eu deitava na minha cama, fechava os olhos e me via naquele lugar. É o sonhar acordado. Isso aí. E aí eu tinha meu momento ali de meditação. Mas eu fazia isso de forma absolutamente intuitiva. Fazia isso com a empresa, fazia isso com o carro que eu queria ter, fazia isso com a casa que eu queria ter. E anos depois, com relação à casa, a Valesca, que me chamou a atenção um dia, eu já tinha comprado minha casa, estava fazendo uma reforma, e um dia a Valesca foi comigo lá. E ela falou assim, lembra que você queria comprar uma casa aqui? Aí eu falei assim, gente, eu nem lembrava. Caramba. Aí ela falou assim, lembra? E tudo. Com o meu carro foi da mesma forma. Eu passava muito com Marília pela mesma concessionária e falava assim, isso eu rodando, coitadinho, que quebrava todo dia, parava pra trocar. Não, vocês não sabem que eu já passei com o carro. Carro de amarrar um para-choque caía no meio da estrada, ele arrastava, eu descia, amarrava o para-choque de arame e entrava no carro de novo. E assim, é muito satisfatório quando isso vem fruto de um trabalho que você acreditou no propósito. Verdade. Total. E quando você acredita, você fala assim, não, tudo é possível. Basta que você... Agora, quando você tem estratégia e você tem uma mente onde o empresariado está mais construído, isso vem mais fácil. Mas no primeiro momento é na raça mesmo. No primeiro momento é raça, é trabalho. Que é o processo de evolução, né? Quando você já está cascudo, fica mais fácil. Né? Você sabe aí, as decisões são muito mais acertadas, né? Você já tem um nível de maturidade. Mas no começo, cara, é sonhar e trabalhar, né? Muito. Isso aí. Muito E sonho. você desenvolve na jornada, né? E aí é onde muitos param, porque na hora que aperta, a pessoa fala assim, caramba, não dá pra mim. Não. Você sabe que outro dia eu vi em algum lugar, assim, alguém falar assim, que um bom caminho pra você não desistir é você não ter pra onde voltar? Boa, gostei. Eu não tinha pra onde voltar. É o famoso... Eu não tinha pra onde destruir voltar. as pontes, né? Assim, eu já tinha construído uma trajetória que eu já tinha me comprometido tanto. É que mesmo quando me dava vontade de desistir... Não tinha como. Não tinha como.
eu iria afundar não apenas a minha vida, como a vida de muitos. O meu caminho era só pra frente. O fato de eu ter te contado o início da minha trajetória, meu pai mercadinho, minha mãe funcionária pública, não tinha estrutura nem familiar. Para poder dar o suporte. No meio do caminho eu me divorciei, então eu era mãe com filho e graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, assim, que eu tenho zero pra reclamar, assim, de todos eles, mas eu não tinha pra onde olhar pra trás, falar assim, não, peraí que eu tenho um colo ali pra sentar e eu vou chorar naquele colo ali, não tinha. Então, assim, eu acho que tudo isso é muito bom, porque quando você não tem pra onde voltar, o seu caminho é só pra frente. É isso aí. Assim, eu vou pra onde? Não vou voltar pra onde? Não tem, quem é que vai me acudir? E aí, como é que foi, Sônia? Aí você fecha as franquias. Como é que foi? Como é que você encerrou as franquias? Como é que 2019, a coisa já... Eu tive algumas questões com o franquear que não foram legais, que não foi apenas o perfil empreendedor do meu franqueado. Eu tinha uma corresponsabilidade solidária com as franquias. E tinham franquias que elas eram correspondente bancário dentro da franquia. Sim. Você assistiu Fome de Poder, do McDonald's? Sim. E o filme, em alguns momentos, as franquias deles eram desvirtuadas. Por botar frango assado, outras coisas dentro da franquia. E a maior dificuldade que eles tiveram em franquear foi manutenção de padrão. Né? Eu acho que é uma dificuldade que em franquia é muito grande, é você manter padrão para que a identidade visual, todo o processo operacional, ele não seja perdido. Quando você começa a franquear dentro da estrutura que a Ganha Tempo começou, é muito difícil você ter essa manutenção de padrão, porque você precisa ter uma estrutura de qualidade, de estratégia, de gestão, uma série de setores que naquele momento nós não tínhamos essa estrutura. Até pela forma com que a franquia nasceu. Então, na época, uma das franquias, ela era correspondente bancário e ela acabou sofrendo uma série de ações por conta desse correspondente bancário que ela era. Não tinha relação com o serviço da Ganha Tempo. Sim. E nós respondemos solidariamente. E foi uma carga processual muito grande na época. Caramba. E a franqueadora respondia porque ela era detentora da marca. Então, assim, isso nos deu um desgaste jurídico e financeiro na época. Emocional. De todas as ordens, muito grande. 2019. 2020 veio a pandemia. Lembram? Com certeza. Inesquecível. Todos os empreendedores que sentam aqui com a gente falam assim, ó. E aí veio a pandemia. De lá pra Ultimamente cá, a gente tem conversado com muita gente e fala assim, e chega sempre esse momento, e veio a pandemia. Antes mesmo de vir a pandemia, nós já estávamos assim numa fase de pensar na possibilidade de destratar com as franquias e fornecer a eles, isento da taxa de royalties, a possibilidade de continuar com os negócios. Porque assim, quando você vende uma franquia de serviço, é diferente de uma franquia de produto. Quando você vende produto, você tem que entregar o produto, porque o que mantém aquele negócio é o produto. É o produto. A pessoa precisa comprar de você para poder continuar rodando o negócio. Franquia de serviço é conhecimento, é know-how, né? Exato. Então, assim, o know-how já estava entregue e o que a gente tinha mensalmente era suporte. O que é que nós fizemos? Olha, vocês têm autonomia para montar uma outra marca e a gente vai ficar fornecendo o suporte durante um determinado tempo para vocês. Mas a partir de então, nosso objetivo não é mais a franquia, não é mais franquear a marca. Graças a Deus, na época, nós destratamos com todas as franquias sem nenhum litígio. Nós não temos um único histórico de litígio com o franqueado. Foi um distrato amigável, né, com todos eles. Show. A franquia, quando veio a pandemia também, nós não tínhamos modelo de negócio online. Na época nem o escritório podia funcionar, a gente tinha que trabalhar em home office, a empresa se precisava criar ali uma outra estrutura com o negócio. E foi aí que nós começamos a perceber que nós éramos muito buscadas por outros públicos, que era o público corporativo, que eram bancos, instituições financeiras, porque foi uma época, inclusive, que os bancos, como eles não tinham mais o atendimento de balcão, eles tinham uma operação muito forte de execução. Porque era uma época que eles precisavam muito de serviço de busca patrimonial, para que execução de penhora, execução de premonitória, que são processos importantes para a execução de débitos, né? E a captação de crédito. E aí nós começamos a ser buscados espontaneamente, sem fazer nenhum tipo de divulgação pelos bancos. E aí, como nós já tínhamos muita expertise em regularização de imóveis urbanos e rurais, por conta
do número de franquias, e aí você pega casos e casos de regularização e tudo. Nós começamos a trabalhar também. E queira vocês davam esse suporte, né, para todos esses casos que vinham. O operacional de todas as franquias eram nossos. Caramba. A gente dava suporte operacional para todas as franquias. Então, assim, a gente conseguiu deter conhecimento e conhecer a raiz, o nascedouro de regularização imobiliária de boa parte do Brasil. Caramba. Então, assim, as informações que nós tínhamos em virtude das franquias, porque se fosse só nós, seria impossível ter esse número. O que fez com que esse número, esse know-how, ele acontecesse, foi a estrutura de franquia. Foi o que deu pra gente. Então, em 2019, quando a gente deixou de franquear, o que aconteceu? Vamos agora focar em atender, usar todo esse conhecimento para atender licitação pública. E aí os bancos começaram a buscar a gente começou a atuar para prefeituras e governos dos estados. Que foi na época, em plena pandemia, nós viajamos para Juazeiro. Eu e Valesca, hotel vazio, rua vazia, a gente lá em pregão de licitação. Na época tinha pregão de licitação presencial. Caramba! Aquela loucura de lockdown e a gente lá em pregão de licitação para trabalhar com regularização de imóveis em Juazeiro. E assim foi. Começamos a entender que esse universo das licitações era um outro universo e nos enveredamos por esse universo da regularização, que é através da REURB, que é a regularização de núcleos urbanos consolidados. Sim. E aí viemos batalhando, né, nesse universo que aí é um outro... Outro jogo, outra expertise. É outro mundo mesmo. E aí fomos trabalhar nesse outro universo e montar equipe. E aí nos desenvolvemos muito mais na topografia, na engenharia, no urbanismo, no social, no meio ambiente. Porque para você fazer a regularização de um núcleo urbano, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Exato. Começa pela topografia, né? Tudo começa pela topografia. Exato. E ninguém fala de regularização de imóvel sem você ter a topografia. É o levantamento topográfico que te dá o dado técnico necessário para que você possa... Se tiver imóvel, vai ter que fazer o cadastro do imóvel. Exatamente, você está entendendo. Eu entendo um pouco. Exatamente. Hoje nós temos cadastradores, já fui corretor, né? Trabalhei como corretor há muitos anos. Ah, então você entende bastante sobre esse universo. A gente tem que fazer o cadastro. Então, a gente, além de tudo, tem que fazer georreferenciamento da área, né? Exato. Hoje a gente se utiliza de equipamentos que fazem com que esse georreferenciamento ele seja mais prático, porque antes se utilizava apenas da estação total, né? Hoje tem GNSS, tem drone, tem equipamentos que tornam esse processo mais rápidos. Em algumas situações, a estação ainda ela é imprescindível, em outras não. E a gente foi montando a equipe de engenharia, o jurídico a gente sempre teve, né? E social, urbanismo, e fomos nos especializando em REURB para entrega de títulos em nome de prefeituras. Nós somos um prestador de serviço desses municípios ou do governo do estado, né? Para objetivar a regularização de um núcleo urbano informal. Só que quando você fala de REURB, você não está falando de escriturar imóveis apenas. Porque a REURB, ela é uma previsão legal que está previsto um projeto onde você analisa aquela comunidade ou aquela poligonal, né, em todos os aspectos. Então, você olha as dificuldades urbanísticas, sociais, você faz cadastro social, você identifica a necessidade de uma creche, a necessidade de um hospital, a necessidade de uma UPA dentro daquela região. Em virtude, muito mais amplo, né? Muito mais amplo. A regularização de imóveis ela é a fase final, ela entrega o título, mas ela também identifica para que aí a iniciativa, a prefeitura ou o governo do estado, o contratante, ele possa criar um projeto de contenção de todas aquelas irregularidades para sanear os problemas dessa comunidade. Que massa! Então, assim, a REURB, ela é uma lei, inclusive, ela é muito maltratada na internet, né? Que a gente vê muita gente falando sobre curso de REURB, regularismo, mas a REURB é muito mais ampla. É porque existe o aspecto sobre o benefício da lei e como que os caras executam de fato, né? Eu acho que a questão das críticas deve ser relacionado a como se dá a execução disso na prática, o que acontece. É mais por isso, não pela lei de fato, não? Na verdade, não é nem crítica. O que existe muito hoje é muita... Porque assim, para você fazer uma REURB acontecer de fato, você precisa de um corpo multidisciplinar para fazer ele acontecer, né? Um advogado sozinho não faz. Sim. Um engenheiro sozinho não faz. Um assistente social sozinho não faz. É muita gente. Muitas vezes você precisa de geólogo.
Muitas vezes você precisa de um engenheiro ambiental. Por quê? Porque você tem análise de risco. E você aí tem o custo aumenta pra caramba. Você tem análise de risco geológico, você tem riscos ambientais envolvidos, porque você está falando de uma comunidade. Exatamente. E ali você tem... agora mesmo nós estamos desenvolvendo um trabalho de estudo para regularização aqui na Cidade Baixa de Salvador, né? Sim. Que envolve ali aqueles bairros Plataforma, Piripiri, Ilha Amarela, enfim, uma série de bairros ali. E tem riscos de todos os tipos. Então, assim, você tem risco geológico, você tem risco ambiental, você tem todas essas identificações de risco para que o projeto ele possa ser entregue da melhor forma possível. Porque o objetivo é entregar título para aquela comunidade, mas também é sanear todas essas questões que devem ser saneadas e você, de fato, e esse estudo e esse projeto, ele possa impactar aquelas pessoas de forma ampla. Perfeito. Caramba. E aí vocês já se especializaram nessa área também agora. Nós atendemos hoje alguns municípios da Bahia, muitos municípios da Bahia aí, em regularização de imóveis através da REURB, né? Tudo com licitação. Tudo com licitação. Todos eles com licitação ou convite, mas a maior parte deles com licitação. Qual é o maior desafio de sua empresa hoje? Eu acho que a gente está se reinventando hoje, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio hoje é... Se você ouviu, assim, eu te contei que eu saí de uma unidade que eu fazia ponto de atendimento, fui franquear, fui trabalhar com licitação e agora a gente está se reinventando. Continuamos atendendo o público, queremos continuar. Atendemos também pessoas físicas, atendemos loteadores e incorporadores, mas hoje a gente quer ir para o público corporativo. Show. E a reinvenção, a cada vez que você se reinventa, que você fala assim, olha, eu estou pegando todo esse know-how aqui que eu tenho e estou trazendo para um outro público. Então, se reinventar é desafiador. Porque Total. quando você se reinventa, você muda a sua identidade visual, você muda a sua comunicação, você cria processos para a sua equipe, para que porque assim, não adianta nada eu vir aqui te falar da nossa estrutura, do nosso crescimento, se quando o processo entra, ele trava no operacional. Se o operacional não é... O nome da minha marca é Ganha Tempo. Porra. Se não for Não fluido... pode travar, não exatamente. pode travar. Não Eu ia pode fazer travar. essa pergunta. Ainda é Ganha Tempo o nome da empresa Não hoje? tem, não pode. Chama-se Rede Ganha Tempo, especialista em regularização de imóveis. Eu não posso nem mudar, né? Porque eu tenho que cobrir a tatuagem. Então não é uma pretensão. Eu acredito que o nome dela fala sobre o objetivo dela. Total. O que é que a gente tem de mais precioso na vida? Tempo. Então, assim, vale a pena você perder tempo com burocracia, mas são burocracias necessárias. Porque a partir do momento que você tem alguém que lhe entregue aquilo com absoluta seriedade no que faz, ai, como é bom. Dá um alívio, né? Total. Então, hoje o principal desafio é reformular a empresa aí para partir para a iniciativa privada. Nós estamos nessa fase agora, passamos por uma consultoria com a empresa que já teve aqui, né, que é a KS. Estamos agora nos mudando agora em sede nova, uma sede maior, com mais estrutura. E agora é o processo, né? Agora a gente está enfrentando reforma de escritório, obra, que vocês sabem que Boa. não é lá muito fácil, né? Enfrentar a obra. E partir para uma inauguração. E agora a gente tem um projeto massa, que é cadastrar embaixadores. Boa. Vamos imaginar que o corretor de imóvel. Qual é o maior desafio do corretor de imóvel? Quando ele quer vender o imóvel. Eu acho que ele tem muita dificuldade de captar imóvel regular. Sim. Porque às vezes o imóvel... Cara, acontece muito. Muito. Porque Muito. Nego quer vender o imóvel. Aí quando você... E ele sempre fala assim, tá ok, tá. Quando vai... Na hora que o Acho cliente o cliente sonda, aparece, aí começa a aparecer. Não, mas que eu tenho, é só vou ver onde é que tá. Nossa. E aí nessa brincadeira, quando você vai ver, meu amigo, o imóvel tá todo pipinado, não tem documentação. É desse jeito. Quer ver Isso atrasa o loteador, muito, cara. É um desafio demais. O corretor, ele começa a vender loteamento. Loteamento, a maior parte dos loteamentos são irregulares. A maior parte. E aí, o que acontece? O corretor indica... Quando ele pensa em fazer, ele gasta o tempo dele vender. E ele vai fazer. Por que nós estamos indo para essa sede nova? Nós reservamos uma sala para o embaixador. Para o embaixador ter uma sala de atendimento gratuita. É um espaço de 90 metros quadrados. Dentro desses 90 metros quadrados tem uma sala de reunião que ele pode agendar para atender o cliente dele gratuitamente. Caramba, que legal. top. Ele vai gastar zero para usar esse espaço. Ele vai gastar zero também para usar a sala de reunião. E a sala de atendimento. Ele quer um atendimento privativo. Atenda seu cliente no atendimento privativo. Para quê? Me traga seu cliente.
Deixe que a gente gaste o tempo com a regularização. Perfeito. Cuide apenas da venda. Quando a gente gasta o tempo com a regularização e a gente ainda te comissiona por isso. Só que junto com isso eu te dou espaço para você usar aqui. Perfeito. Ah, mas só o corretor é embaixador da Ganha Tempo? Não. O contador é embaixador da Ganha Tempo. Sabe por quê? Porque o contador também passa por essas dinâmicas com o cliente dele. Com certeza. O advogado parceiro também é embaixador da Ganha Tempo. Exato. Ah, Vanessa, como é que vai ser esse processo de embaixador? Quando a gente inaugurar a sede nova, nós estamos com um kit de embaixador e a gente vai abrir um processo seletivo para embaixador. Boa. E aí a gente vai abrir algumas vagas para profissionais de campos diferentes. Até aí eu já pra trouxe validar o todo. modelo também, né? E aí a gente trazer. Na verdade, a gente já validou antes de lançar. Show. Nós trouxemos alguns embaixadores para fazer um processo de validação e são corretores que têm muita história no mercado. E aí nós trouxemos ele, fizemos esse processo de validação. E aí hoje eles têm história para contar. Boa. Que massa. Aí agora a gente vai para uma outra fase. Outra fase. Isso aí. Onde a gente dá a cara aí para dar a cara a tapa. Então é isso, gente. Acho Não que é a Vanessa gente... Muricy, não. É Vanessa Imparável. A Vanessa é imparável, né? Realmente. Contou aqui um resumo. Contou, na verdade, um resumo, não. Ela contou toda a trajetória de como foi o negócio dela para chegar onde ela tá hoje, né? Meu irmão, quando eu Como tiver é que com tá preguiça hoje? de trabalhar, meu amigo, eu vou lembrar de Vanessa. Escritório novo, sede nova, negócio crescendo, pivotando, abrindo um novo braço dentro da empresa. Mas se você tá aqui desde o início, você entendeu como é que tudo começou, né? Então é sobre isso. E a gente estava falando muito sobre, hoje mais cedo, num episódio anterior que a gente estava gravando, a gente estava falando sobre o quanto que a pessoa, quando começa um negócio pequeno, ela muitas vezes começa... Culturalmente, no Brasil, as pessoas empreendem por necessidade, né? Então, ela abre um negócio com o objetivo de sobreviver. Basicamente é isso. A gente estava conversando exatamente como é que você abre um negócio, né? Você que está assistindo a gente, como é que você abre um negócio e ao invés de você pensar em abrir um negócio para sobreviver, como é que você pode sonhar em crescer? Como é que você pode sonhar, né, em ser grande realmente, né? Onde você é um contador, vou dar o exemplo do contador que a gente estava falando mais cedo, e você abre seu escritório e por enquanto é você trabalhando ali sozinho, né, atendendo alguns clientes, mas como é que você se torna uma empresa com 430 clientes, por exemplo, que é o caso que a gente trouxe aqui no outro episódio. Quando você começou, você já tinha esse sonho grande ou você o seu objetivo ali era Eu já tinha. pagar, Já tinha, né? viver do seu negócio? Eu já tinha. Eu já tinha antes de eu começar. Eu lembro que eu assisti o Carnaval de Salvador e eu dizia que eu seria patrocinadora. Caramba. Boa. Então começou bem. E eu muito novinha, assim. Isso já aconteceu? Não, tá muito longe ainda. Eu não duvido de nada de Vanessa. Exatamente. O que é longe, né? Não tá perto ainda. Mas imagina só, você se tornar patrocinadora de um carnaval. Uhum. Eu sonhava muito com isso. Então, assim, se você me perguntar onde é que tá o tamanho dos meus sonhos, eles sempre foram muito grandiosos. Os meus sonhos, assim. Mas, assim, como era sonho mesmo, então É gratuito mesmo. Perfeito. Não, mas você é uma pessoa que sonha e leva a sério. Eu falo muito, né? Sonha, mas vai pra cima porque sonhar não basta, né? Show de bola. Então é isso, gente. Eu acho que gostei muito desse podcast, gostei muito de conhecer sua trajetória, viu, Vanessa? Incrível, né? Inspirou a gente pra caramba também, né? Irmão, Inspirou total, todo mundo que tá total. assistindo aqui. Deixou as sócias que tá aqui também muito orgulhosa da trajetória, de como ela narrou tudo e contou aqui. Pra gente foi uma honra ter você aqui no Ecosistema Podcast, tá? Eu que agradeço a vocês, assim, fico muito feliz de estar aqui. Também gostei muito de conhecer um pouco da história de vocês. Saí daqui também muito empolgada, cheia de expectativas, inclusive, de voltarmos a nos encontrar. Inclusive com todos os projetos que vocês têm, que são muito interessantes, assim, pra gente que tá nessa fase nova. Espero que a gente se encontre outras vezes e dê as mãos aí em outros projetos. Com certeza. E aí, conta ou não conta? Conta ou não conta quem a gente vai lá? Quem a gente vai lá na empresa? Sim, a gente vai lá. Inclusive, depois eu quero conversar com você aqui no bastidor alguma coisa, mas pode falar o que você... A gente tá lançando um quadro, né? Agora no ecossistema. Que é o Ecosistema Visita. Legal. Quando tiver tudo pronto, avisa pra gente que a gente vai fazer uma visita lá na sede. A gente tem muito orgulho de tudo que a gente faz, viu? Então, a estrutura, assim... E nós temos uma arquiteta que ela sonha com a gente. Nossa.
Caramba, que show. Então ela viaja com a gente, ela entra no... Comprou o sonho, né? Ela compra, assim. Quem conhece um pouquinho da Ganha Tempo, vira Ganha Tempo Esporte Clube, sabe? Tipo torcedor do Bahia. E como é que faz pra galera participar do processo seletivo? Então, assim que nós inaugurarmos o escritório, a gente vai abrir no site. Vai abrir no site de vocês. Nós vamos abrir no nosso site, que Manda é o o link pra ganhatempo.com. gente vai botar aqui embaixo, tá, pessoal? E a gente Pessoal vai fazer um aí, evento. Se tiver corretor assistindo, engenheiro, advogado, pode se cadastrar aqui no Pode site? se cadastrar no site. Show. E, assim, a gente vai promover um evento agora, a gente só está aguardando aí a finalização da obra para que a gente possa aí abrir esse evento. Um evento a gente vai fazer uma apresentação do que é ser embaixador, do que a gente oferece quando alguém é embaixador. Maravilha. E por que ele pode se sentir seguro de indicar Ganha Tempo, porque a gente sabe que quem indica se compromete. Boa, com E certeza. se comprometer hoje não é tão fácil, baseado no que a gente sabe do que é o histórico de profissional de serviço, né? Então a gente quer trazer para ele segurança dentro disso aí. Maravilha. Então é isso, gente. Por mim, né? Tem alguma Muito coisa que obrigado. você queria falar que a gente não tocou no assunto aqui? Não, acho que eu já falei até demais. Foi tudo, né? Show demais, cara. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Não esquece, compartilha esse episódio, né? Se você ficou até aqui, compartilha com alguém que precisa conhecer essa jornada da Vanessa e se inspirar também, tá bom? A gente se vê no próximo episódio do Ecosistema Podcast. Até mais.